Olá pessoal, meu nome é Jefferson, sou professor de matemática aqui em Porto Alegre. Eu estou aqui através dessa videoaula para falar a respeito de alguns conceitos básicos de geometria espacial, onde abordaremos uns assuntos como planificação e daí em diante a gente vai falar um pouco sobre a sua área total e um pouco de volume. Primeiramente, a gente vai conhecer alguns prismas de base regular, né? A gente vai trabalhar só com figuras regulares, como quadrado, triângulo, equilátero e hexágono. E, por enquanto, é só essas figuras aí, prismas. Ainda não falaremos de pirâmides. Então, primeiramente, vamos conhecer alguns deles, como o prisma de base quadrada, como mostra a figura aqui. A figura nos mostra uma figura semelhante a uma caixinha de leite, vamos dar um exemplo assim, tá? E ele tem a base quadrada. Então repare que ele tem duas bases e 4 faces laterais. Então a sua planificação está aqui ao lado, né? Mostra claramente que existem duas bases e 4 faces laterais retangulares. Então esse é o prisma de base quadrada. No prisma de base quadrada, para nós calcularmos a sua área total, calcularemos a seguinte fórmula: o dobro da área da base mais a área lateral. Como a base é um quadrado, nós calcularemos a área de um quadrado. Em seguida, feito este cálculo da área do quadrado, nós multiplicaremos por 2. Multiplicamos por 2 pelo fato de ser duas bases, uma aqui, outra aqui. Então é fixo na fórmula da área total, que é o dobro da área da base mais a área lateral. Aquele 2 é fixo, porque num prisma tem duas bases somente. Agora, a sua área lateral vai variar. Neste nosso caso aqui, são 4 faces laterais. Existem outros prismas com mais faces ou menos que essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então basta calcular uma área disso aqui, uma área desse retângulo, e multiplicar ele por 4, por ser 4 retângulos. Então esse é o prisma de base quadrada. Logo abaixo nós temos o prisma de base triangular regular. Quando fala a palavra regular, significa que essa figura tem todos os seus lados iguais. Se é um triângulo, como diz base triangular regular, essa base aqui tem o formato de um triângulo equilátero, os três lados iguais, certo? Então, como sempre, nós temos duas bases, um prisma, e ele planificado mostra aqui para vocês, uma base aqui e outra aqui. E aqui já é diferente do quadrado, que são 4 faces laterais. No prisma triangular regular, são 3 faces laterais. Então, por isso que não é fixo a área lateral de um prisma. O que é fixo é o dobro da área da base, por ser sempre duas bases. Na área total de um prisma, também o dobro da área da base mais a área lateral. Só que aqui o formato é um triângulo equilátero. Logo calcularemos a área de um triângulo equilátero através da fórmula L² raiz de 3 sobre 4. É um caso particular para o triângulo equilátero, porque conhecemos que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Também daria certo base vezes altura dividido por 2. Só que quando temos um triângulo equilátero, podemos aplicar aquele caso particular da fórmula dele, que é L² raiz de 3 sobre 4. Fazendo essa multiplicação por 2 e somando com a área lateral, que é a soma das áreas de cada retângulo, teremos a área total. Outra figura importante é o prisma de base hexagonal. Hexa 6. Então nós temos aqui duas bases que são hexágonos e 6 faces laterais. Ele planificado é muito melhor de se enxergar, né? Então, para calcular a área total desse prisma hexagonal,
é o dobro da área da base, sendo que agora a base é um hexágono, e a fórmula da área do hexágono é 6L² raiz de 3 sobre 4. Calculando uma das áreas, multiplicaremos por 2. E depois somamos com a área lateral, que são 6 retângulos. Calculamos um retângulo, a área dele, e multiplicamos por 6. Aí temos a área total. Vamos enxergar essas figuras em um outro ambiente. Veja bem, aqui eu tenho um prisma triangular regular. Eu posso movimentar e vocês podem enxergar todas as suas faces, ó, que é um triângulo equilátero, veja bem. E eu posso movimentar e mostrar as faces para vocês, aqui que são 3. Ao seu lado, a sua planificação. O que a planificação diz? Como eu falei anteriormente, 3 faces laterais retangulares e 2 bases triangulares regulares. Então aqui está, esse aqui é o prisma de base triangular. Eu posso movimentar ele, certo? E vocês podem ver que ele é um triângulo equilátero em sua base. Ó. Ok? Vamos ver outra figura agora. O prisma de base quadrada, tá? Ó, veja bem o prisma de base quadrada, que é semelhante a uma caixinha de leite mesmo, ó. Ele tem 4 faces laterais, ó, e 2 faces da base, ó. Base em cima e embaixo. Para melhor visão, a sua planificação está aqui ao lado, ó, 4 faces laterais e 2 bases quadradas. Então, quando eu quero calcular, sempre é o dobro da área da base, porque são 2 bases sempre. Então, veja bem, eu cliquei numa face, aparece, cliquei em outra face. Se eu clicar aqui também ele mostra, de outra maneira, tá? Então, esse aqui é o prisma de base quadrada. Vamos conhecer agora mais um prisma, o prisma de base hexagonal. Veja bem, 6 faces, ó, vamos 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Reparamos também a sua base de um outro ângulo, que é um hexágono regular, e a fórmula do hexágono foi dada anteriormente. Ok? Então, nós conhecemos isso aqui num outro ambiente, certo? Vamos agora pegar um exemplo onde podemos calcular, certo? Um exemplo de cálculo de área total. Vamos ler. Num prisma triangular regular, a aresta da base mede 4 cm e a aresta lateral mede 9 cm. Calcule a área total desse prisma. A área total sabemos que é o dobro da área da base mais a área lateral. Isso nós sabemos. Mas reparem bem o que o problema diz. Um prisma triangular regular. Logo, eu vou ter que buscar, através dessa pequena frase, a fórmula adequada para esse cálculo. Se diz triangular regular, a área da base é a área de um triângulo equilátero. Ou seja, L² raiz de 3 sobre 4. Como eu sei que a aresta da base mede 4 cm, eu sei que o lado desse triângulo equilátero tem 4 cm. Logo, eu vou aplicar na fórmula L² raiz de 3 sobre 4, obtendo 4² raiz de 3 sobre 4. E calculando até o final, 4² 16 sobre 4, eu posso dividir 16 por 4, 4 raiz de 3 centímetros quadrados. A área do retângulo, por que está aqui a área do retângulo? Porque num triângulo, num prisma de base triangular, nós sabemos que a gente tem 3 faces laterais retangulares. Basta calcular a área de um deles e multiplicar por 3. Então é o que está acontecendo. A área do retângulo, neste caso, é base vezes altura
ou seja, 9 vezes 4. 4 da base e 9 da aresta lateral, que representa a sua altura. Esse 36 aqui, na verdade são 36 centímetros quadrados, eu devo multiplicar por 3, por ser 3 faces laterais. Então, veja só, 36 vezes 3, 108 centímetros quadrados. Logo, a sua área total, que é o dobro da área da base mais a área lateral, é o dobro de 4 raiz de 3 mais 108. Multiplicando 2 vezes 4, 8 raiz de 3 mais 108. Isso, centímetros quadrados. Então, calculada a área total de um prisma triangular regular. Ok? Então, para o próximo, vamos para um próximo problema. Então, eu vou parar por aqui e adicionarei no próximo link.